seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11ª lição, que tem como título A Visão do Templo e o Milênio. Mas antes de darmos continuidade ao nosso comentário, nós queremos convidar você a se inscrever no nosso canal, Rede Brasil Play, novo canal da Rede Brasil. Você se inscreva, ative o sininho, compartilhe nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, do trabalho. Trabalhe aí, compartilhe, divulgue este programa da Escola Bíblica Dominical. Se tem sido uma bênção para você, compartilhe esta bênção para outras pessoas. Queridos, nós estávamos... Esse é o motivo, irmãos, que eu estou fazendo. Assistindo aqui o canal da EBD, pela revista ensinada aqui da CDAB, E vamos agora ouvir aqui o primeiro tópico da lição de número 11. Vamos prestar atenção, irmãos, porque é importante a gente aprender a palavra de Deus, amém? A porta oriental do templo. Nós temos aqui uma animação do que seria aproximada, uma ilustração aproximada do que seria o templo, a descrição literal desta glória do capítulo 43 do livro de Ezequiel, que é o capítulo que está baseado na nossa lição. E eu gostaria de solicitar aqui para que os irmãos pudessem ter uma ideia. Veja que a priori nós temos a descrição deste portal oriental, que também chamado aqui de portal lá do leste, que foi o portal por onde a glória do Senhor saiu, lá no livro de Ezequiel, no início do livro de Ezequiel, a glória foi embora. E aqui nós temos a descrição, veja que do ponto de vista da arquitetura completamente diferente, do livro do templo, tanto de Salomão quanto do templo de Zorobabel. Eu queria que soltasse, por favor, rapidinho, para que tivéssemos uma ideia. Então, essa animação ela vai descrever justamente o capítulo 43 do livro de Ezequiel, veja, mostrando aí a glória do Senhor chegando pelo portão oriental, ou também o portão leste, e a glória chegando novamente no templo. Então, irmão Jonathan, então nós temos aí esta animação que traz esta ideia do que será o templo, que é completamente diferente de tudo que a gente viu até agora. Perfeitamente, pastor. E o que é curioso, e a título de comparação, nós tivemos na lição passada, Deus deixando bem claro etapas quanto à restauração da nação. E quanto à volta da glória dele, essas etapas também são percebidas. Assim como Ezequiel teve no Vale de Ossos Secos a visão em que, a princípio, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, vinham a carne, os nervos, as peles, a pele do corpo, e não tinha o Espírito completando a ação divina. Da mesma forma em relação ao templo, aqui porque se percebe o templo sendo descrito em casa, com seus compartimentos, aprendendo com as suas aqui dimensões, mais uma lição, dentro de uma estrutura totalmente diferenciada do convencional. E ele traz a informação que é o capítulo de número 43, que poderiam dizer que é a cereja do bolo, que é o que vai fazer a diferença. É uma lição. Então, da mesma forma como aqueles nós ossos crescemos mais e mais os corpos novamente, não tinham na palavra de Deus. Amém? É importante a gente aprender na igreja, mas é importante também nós aprendermos em nossa casa também, através desse canal, a essência não só da vida humana, não da só EBD, da realidade de Recife, é a sua Pernambuco. presença. É uma bênção de Deus esse canal. Aqui eu já estou assistindo bem antecipadamente aqui a lição, a lição que ainda vai ser aplicada aqui com as novos na nossa igreja. Domingo, já estou ouvindo já hoje, é um privilégio, já estou ouvindo antecipadamente a lição do número 11, amém? Vamos continuar ouvindo aqui o professor. Versículos 6 e 7 diz assim: E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, versículo 7, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele, nem os seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. E no versículo de número 9,
nós encontramos Deus também dizendo o seguinte: agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então veja que a santidade de Deus é enaltecida, está mostrando que toda essa suntuosidade, essa arquitetura diferenciada é bonita, é bela, é um marco, é uma referência, mas o que faz de fato a diferença dessa estrutura é a presença, é a glória. Da mesma forma como ele mostrou que o templo, não é, construído por Salomão, não teria efeito nenhum ou serventia nenhuma se não tivesse a sua presença, ele está mostrando agora, nesse período também, descrito no milênio, a sua glória sendo algo mais importante, de suma importância para a nação de Israel. E ele trazendo à tona aquilo que ele sempre deixou claro, que é o desejo de habitar, de estar presente. Então isso fala da restauração, por isso que os capítulos estão de alguma forma interligados, claro, mostrando momentos diferenciados da história da nação, mas que os princípios ficam evidentes. E se eu me permite, pastor, até para o professor não ficar apenas trazendo informações, que é o que a gente tem sempre recebido essa orientação do nosso pastor através da é um certificado, né, meu filho? Um certificado. Aí é um certificado de quê? Da participação da escola bíblica do ano passado, foi? Do batismo, né? Sim, é o certificado do batismo. O batismo, né? No dia quando nós fomos batizados, graças a Deus, né? Algo admirável. Deus é fiel. Se não tiver a presença de Deus, Deus é só fiel. Temos o nosso certificado de batismo, que tem interesse de manifestar no dia quando nós fomos batizados nessa água lá na Igreja Batista. Nessa ilustração, e em 2006 a gente viemos para a Assembleia. Em 2000 a gente estavam já frequentando ali a igreja. E quando foi em 2002, né? Está escrito aí, né? 2002. Em 2004 a gente fomos batizados. Então passamos praticamente 4 anos frequentando a igreja para poder ser batizado nas águas. Passamos pelo discipulado. Quando foi em 2006 a gente saímos da Batista para a Assembleia. Depois eu fui para a Igreja de Cristo, fui para a Assembleia de Deus Madureira, fui para a Assembleia de Deus Missão, voltei de novo para a Assembleia da RN, que hoje se chama IADERN, semi-ADERN. É bênção. Eu tenho toda um histórico, né, irmão? Graças a Deus. Eu fui para Deus desde 2000, amém? Agora pronto, nós temos o portal. Vamos continuar aqui assistindo aqui a lição, que essa aqui é mais importante para a nossa vida. Vamos continuar ouvindo aqui, assistindo, né? Esta lição número 1 da lição de número 11, né? O primeiro módulo, né? O primeiro tópico da lição de número 11. Vamos aqui continuar ouvindo aqui em nome de Jesus, amém? De Deus, falar do templo de Deus, não tem como não se alegrar. Não tem como se alegrar, porque isso faz parte da natureza cristã, né? Santidade faz parte da natureza cristã, esta é a menor dúvida disso. E é bom o professor aplicar também da seguinte maneira: nós estudamos a lição logo no início do trimestre, que mostra realmente que a glória, ela saiu do templo. Ela foi saindo de maneira paulatina, ela não sai rápida, gradativamente ela vai saindo, se afastando. E por que ela saiu? Quer dizer, ela saiu por causa dos pecados. Os pecados são os mais diversos que essa nação de Israel cometeu. Agora a glória, ela retorna. É interessante que até o próprio pastor Ezequiel mencionou, pelo caminho pelo qual ela saiu, ela também está retornando, ela também está entrando. Então, o que é que significa isso? Não estou sendo aqui alegórico. Significa que Deus gosta das coisas direitas, corretas. Deus não veio por outro caminho. Então, qual era o caminho que Israel tinha que seguir? Era o caminho da santidade. Era o caminho do abandono da idolatria. Então, é por esse caminho que a glória vem. É por esse caminho que Deus se aproxima. E se a gente guiasse esse caminho da santidade, abandonar o pecado, a glória vem justamente por aí. É por isso que o texto foca tanto. Olha, foi por esse caminho do norte e a glória saiu. Agora é por esse caminho que a glória também está voltando. Porque o caminho é um só, é o caminho da santidade, para que a glória esteja entre nós. Irmão Joanildo, nós temos ainda o primeiro tópico da nossa lição, né? Nós já falamos sobre o portal, a porta oriental do templo. Temos agora 3 observações importantes e as reminiscências. O que é que a gente pode comentar? Muito bem, então isso está no primeiro tópico, né? Ainda no segundo subtópico,
essas 3 observações importantes, elas estão no versículo de número 2, né? Onde a primeira, ele vai dizer assim, que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. O professor Jonas já falou sobre isso, é bom nós lembrarmos isso, que essa glória, ela é uma representação da presença de Deus. Eu gostaria de relembrar aqui o que ocorreu lá no tabernáculo. A glória de Deus se manifestou, isso está lá no capítulo 40, versículos de número 34 e 35 do livro do Êxodo, né? Quando houve a inauguração do tabernáculo, capítulo 40, versículos 34 e 35, a glória de Deus se manifestou, ela se fez presente, né? Diz assim a palavra de Deus: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então essa glória que enche o tabernáculo é como se Deus estivesse aprovando aquele lugar de culto, aquele lugar de adoração. Então não basta ter um lugar de culto, é preciso que tenha a aprovação de Deus. Nós vamos perceber que essa glória, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, quando Salomão constrói aquele templo, né, no versículo de número 16, vai dizer que essa glória se manifestou mais uma vez. Deus disse que havia escolhido, capítulo 7, versículos 1 e 2 do segundo livro das Crônicas, diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Era Deus também aprovando aquele lugar de culto. Só que, quando o povo de Israel começa a pecar, começa a praticar abominações dentro do próprio templo, que Deus havia escolhido para ser um lugar de culto, de adoração, que Deus disse que os seus olhos, os seus ouvidos estariam atentos à oração daquele lugar, o povo começou a praticar abominações, idolatrias, como já vimos, a glória de Deus sai. E agora, nessa ocasião, a glória de Deus vai voltar. Então, no versículo 2, a primeira lição que nos chama a atenção aqui, essas 3 observações. A primeira, o professor Jonas falou, que vinha pelo caminho do Oriente. A segunda é que a terra resplandeceu por causa da sua glória. Diz assim: e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ou seja, houve o reflexo da glória de Deus. Então, nessa ocasião do retorno da glória de Deus, que ocorrerá de forma literal no futuro, durante o milênio, a terra vai resplandecer. E isso nos faz pensar naquela visão de Isaías, né? Capítulo de número 6 do livro de Isaías. É um texto bem conhecido, que nós sempre lemos em cultos missionários, né, onde dá-se ali a vocação, o chamado de Isaías para o ministério profético, quando Isaías vê os serafins ao redor do templo, né? Então ele diz assim, no capítulo de número 6 do livro de Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E é interessante que aqui no capítulo 43, e o versículo 2 vai dizer que a terra resplandeceu por causa da sua glória. Esse é o desejo de Deus, manifestar a sua glória, né? Hoje a glória de Deus se manifesta através da igreja, mas no futuro, no milênio, essa glória volta ao templo. E em terceiro lugar, ele ouviu uma voz como a voz de muitas águas. Também é a outra observação aqui importante que nós podemos perceber. Ele ouviu uma voz como a voz de muitas águas. Isso nos faz lembrar lá do livro do Apocalipse. Perfeito. Quando João estava lá na ilha de Patmos, né? Que ele ouviu aquela voz como de muitas águas. E o que seria essa voz de muitas águas? Isso fala da autoridade da voz, né? Isso fala do poder. Capítulo 1, versículo 5, lá do livro do Apocalipse. Várias vezes João ouviu essa voz como a voz de muitas águas. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, capítulo 1, versículo 15, perdão. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Então, o que é que nos chama a atenção aqui no versículo 2? A glória de Deus retorna pelo caminho que saiu. Deus mostra a Ezequiel o retorno.
o que nos ensina aqui a glória de Deus que resplandece, que enche toda a terra, e também ele ouve uma voz, e a voz dele era uma voz de autoridade, como a voz de muitas águas. Isso fala de uma, digamos assim, de uma experiência sobrenatural, né? Ezequiel desfrutou de experiências gloriosas, maravilhosas, quando estava ali no cativeiro. No aspecto físico, lugar de sofrimento. No aspecto físico, cativeiro. Ele estava às margens do rio Quebar. Ele estava entre os pobres. Então ele estava no aspecto físico, vivendo um momento difícil, né? Longe da pátria, longe da sua terra, longe do templo. Então, fisicamente, um lugar de sofrimentos, mas que teve experiências gloriosas. Isso é uma aplicação que nós podemos fazer. Às vezes Deus permite que nós estejamos no deserto, às vezes Deus permite que estejamos no cativeiro, às vezes Deus permite que passemos por situações difíceis, de provas, de lutas, de adversidades, mas muitas vezes, nesses desertos da vida, nós temos um encontro com Deus, Deus revela a sua glória, nós temos experiências sobrenaturais. Então, aquela experiência de Ezequiel foi uma das experiências mais gloriosas que nós podemos comparar com as experiências de Daniel e com as experiências do próprio João lá na ilha de Patmos. Então, em meio a essas circunstâncias adversativas, que era o cativeiro babilônico, Deus manifesta, Deus revela a sua glória. Claro que o cumprimento dessa profecia ainda é futuro, ainda será no milênio, mas eu posso dizer que Ezequiel viu o vislumbre. Eu fico pensando na alegria, né, de Ezequiel em saber que a glória de Deus vai retornar. Então, é como se Deus dissesse assim, olha, eu tenho algo muito maravilhoso a fazer com o povo judeu. Primeiro eu vou restaurar fisicamente, nacionalmente. Aí ele viu os ossos se unindo, formando, né, mais uma vez, nervo, pele, carne. Aí depois ele viu quando o Espírito, quando ele profetiza, o Espírito entra naqueles corpos, ele fica em pé. Aí Deus diz assim, não para por aí, eu tenho mais a fazer. Ainda vou manifestar a minha glória de uma forma diferente, sobrenatural. Então isso é o reflexo, o resultado de uma restauração espiritual que dá-se-á com o povo judeu durante o milênio. Irmão Lucena, então já foi comentado, né, sobre as 3 observações importantes, né, irmão Giovanni fez uma boa exposição aqui. E nós temos subtópico ainda sobre as reminiscências. As reminiscências, o que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. É um aspecto que a gente pode destacar aqui, é a questão das lembranças, não é? Ezequiel faz questão de dizer de que essa visão que ele está tendo é bem semelhante a algumas que havia tido no decorrer do seu ministério. Inclusive, o próprio pastor Ezequias faz menção, por exemplo, de que ele compara essa visão com a sua primeira experiência como profeta, por exemplo, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, e também isso pode ser visto em Ezequiel capítulo 8, versículo de número 3. A questão, não é, da datação que ele faz, isso também, depois de 14 anos da destruição da cidade santa, ele é levado de volta em visão para Jerusalém. São experiências que marcaram o trajeto desse homem. E eu estava aqui ouvindo, enquanto o professor Givanildo estava fazendo menção, o quanto Deus é misericordioso, não é? Porque Deus conhece o coração dos seus servos. Deus poderia ter dado esta visão a qualquer outro, já que é uma experiência futurista, não é? Ele não precisava necessariamente ter que dizer ou mostrar Ezequiel, mas Deus faz questão de fazer com que o seu servo, que teve a experiência, não é muito marcante, difícil, de ver a glória, é como se Deus dissesse assim, eu vou te dar um consolo, Ezequiel. Eu vou fazer você também ter momentos de entusiasmo, não só a questão do Vale de Ossos Secos, capítulo 37, mas eu vou te mostrar o desfecho. Minha esposa está ali na cozinha, né? Mas ela está bem atenta, ouvindo claro que essa revelação escatológica aí, não é para o contexto histórico dos dias de Ezequiel, mas Deus também está trazendo um alento para o seu servo, né? Como que dizer assim, não vai ser só ouvindo e aprendendo a palavra de Deus, amém? Vamos continuar ouvindo aqui. Aí, em nordestina, mas eu vou trazer também a sua consciência, a sua mente, o que eu tenho para fazer. Isso é interessante, porque Deus conhece a nossa estrutura, diz o Salmo 103, não é? O salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e como um homem que ama a Deus, que ama o povo de Deus, foi consolador, veio aquela nação, não é? Ainda que de forma futurista, mas contemplar como se já estivesse acontecendo em seus dias o que Deus tinha para fazer. É como se, claro, se fôssemos fazer uma entrevista agora com Ezequiel, dizendo assim, Ezequiel, se tua história parar somente aqui. Ele dizia, eu estou feliz porque contemplei, não é, a restauração do meu povo
e a grandiosidade de Deus e a sua graça em não desistir de nós. Diferente de Jeremias, né? Jeremias profetizou 70 anos, mas chorou e por isso escreveu as Lamentações, porque sabia que pela sua idade ele não ia ter o privilégio de ver o retorno do cativeiro. E o evangelista falava aqui, irmão Jonas, sobre a questão do consolo. Isso aponta para a mensagem geral do livro, né, que mostra que é um Deus que traz juízo, mas um Deus que estabelece juízo sobre Israel, é o Deus que é misericórdia, é o Deus de amor e o Deus também que restaura. Verdade, não é um Deus que vem exterminar, porque parece que é uma informação que muitas vezes alguns têm na cabeça. É um Deus que vem corrigir. Uma garrafinha d'água aí, por favor. Por isso que Oséias capítulo 6, versículo 1, que já foi utilizado aqui em outros textos, em outros momentos, diz claramente que ele é que faz a ferida e ele mesmo é que sara. Então a mensagem principal do livro num todo é mostrar: Israel pecou, fez o que não devia, está pagando pelos seus pecados, mas existe esperança. E a esperança é restauração. E por que não restaurar? Falar de restauração mostrando aquilo que o judeu mais amava naquele momento, que era justamente o templo. Sim. Eles se confiavam tanto do templo que Jeremias relata. Ele dizia: templo do Senhor, templo do Senhor. Tinha aquele templo como se fosse um amuleto. Isso. Então Deus destrói o templo, permite que o templo seja destruído para o povo confiar integralmente em Deus. E lá na frente Deus disse: olha, essa geração talvez não vai ver. Mas lá na frente vai aparecer um novo templo. Mas por que isso? Porque as alianças que Deus fez com Israel estão de pé. A aliança davídica está de pé, a aliança abrâmica está de pé, a aliança da possessão da terra. Beber água, todas porque o tempo está quente, precisa beber muita água. Pé. Mesmo que aquela geração de Ezequiel não visse, mas as gerações posteriores têm o consolo de dizer: vai acontecer. E o Deus que deu a revelação a Ezequiel no rio Quebar sobre o seu juízo, isso é o mesmo Deus que está dizendo, como disse o evangelista, né? Ezequiel, eu vou restabelecer. Vou restabelecer porque eu sou Deus fiel. Exatamente. E nós vamos perceber que nós estamos estudando exatamente essa terceira e última parte do livro que fala sobre essas promessas de restauração. Então Ezequiel foi levantado por Deus também com esse objetivo. Não só para explicar ao povo o motivo do castigo, o motivo do juízo, o motivo do cativeiro, mas também mostrar que no devido tempo Deus iria restaurar. E é claro que nós vamos perceber que essa restauração, pelo menos nacional, ela já ocorreu, né? Israel já está na sua pátria, mas ainda falta essa restauração espiritual, que ela ocorrerá no final da grande tribulação, quando Jesus descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, que o povo judeu vai reconhecer Jesus como seu verdadeiro Messias, e no período do milênio, quando as 12 tribos serão trazidas mais uma vez para habitar em Jerusalém, aí a glória de Deus retorna, né? Então Deus será mais uma vez o centro da adoração para o povo judeu. E nunca mais o povo vai se envolver com paganismo, com idolatria, porque a glória de Deus vai voltar para o templo depois dessa restauração espiritual. E vale fazer aqui uma pontuação, né, que pode ser que tenha algum professor que diga assim, mas você está falando só de Israel, Israel, Israel. Alguns chegam a dizer, não, Israel e a igreja é a mesma coisa. Outros chegam a dizer, não, Deus jogou Israel na vala comum, como qualquer outra nação, e só fala a igreja. Não, precisamos compreender que há um projeto de Deus para a igreja e há um projeto de Deus para Israel. Há promessas nas Escrituras que Deus destinou à igreja e há promessas que Deus destinou a Israel. E só relembrando que nós damos... É importante, passada, né, a gente entender isso aí, né? Glória a Deus. Nós estamos falando de Israel por todo israelita. Nós estamos falando do remanescente, como Paulo descreve lá em Romanos, no capítulo 11. Então precisamos fazer essa diferenciação. A promessa que Deus fez lá a Abraão, que saiu reafirmando através dos outros servos de Deus ao longo da história, é o Deus que estará cumprindo literalmente estas promessas neste período agora da restauração completa de Israel. Mas vale ressaltar de que haverá sim judeus que não se submeterão, haverá sim
os judeus que se perderão, ok? Não quer dizer que é por ter a identidade judaica que será salvo, porque Paulo deixa isso claro lá em Romanos 2, né? Diz que o verdadeiro israelita não é aquele que é da carne, mas aquele que é do espírito. Então vale destacar isso. Então é importante, professor, que você tenha isso claro em sua mente. Deus tem um projeto para Israel e o milênio é um projeto de Deus para Israel e a igreja nesse período, como já mencionamos aqui, a igreja, né, ela passou pelo processo do arrebatamento, a igreja foi para o tribunal de Cristo, a igreja entrou nas bodas do Cordeiro e neste momento, no milênio, Cristo voltará para implementar o seu reino aqui na terra e a descrição da profecia diz respeito a Israel. Mas qual a característica deste templo que o faz diferente de outros? E qual a característica desta dispensação que o faz diferente de outras? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Glória a Deus, né? É isso aí, Deus é fiel, né? Deus é bom. Terminou aí o primeiro módulo, né? Agora vamos para o segundo módulo. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco desse programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana ele classifica a palavra brócolos, né? Já outros estudos que eu já estudei, né? Eles classificam isso aí de módulo ou tópico e subtópico, né? São apenas temas que são colocados para ficar mais claro para os estudantes, para os professores também que ensinam a palavra de Deus. Da igreja, compartilhe, divulgue. Nós temos que aprender, irmãos, uns com os outros. A Bíblia fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, amém? Essa semana, irmão, vamos em nome de Jesus crescer, meu irmão. Em Mateus 22, 29, né, Jesus disse que errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Ele aí sacrificou, ele aí classificou agora a palavra tópico, tá vendo? Tá vendo aí? Ele já terminou de ser explicado aí o primeiro tópico, agora vamos ouvir o segundo tópico, amém? Então nós vamos, nesse instante, trazer uma revisão, né, de tudo quanto temos estudado durante esse trimestre. Gostaria de chamar aqui na tela, né, os templos, né, só para que os irmãos possam ter uma ideia, né, estar relembrando de todo o conteúdo que nós estamos estudando durante esse trimestre. Então nós temos aqui o templo, o primeiro templo, né, o templo de Salomão. Isso aqui é o templo de Salomão, foi o primeiro templo que nós estudamos, que é justamente a profecia de Ezequiel, vai falar sobre a destruição desse templo. E no capítulo 33 do livro de Ezequiel, Ezequiel recebe a informação de que o templo ele foi destruído, bem como Jerusalém. Então, depois do templo de Salomão, nós comentamos aqui também sobre o segundo templo, chamado Templo de Zorobabel. Historicamente, esse templo aqui vai ser construído, ou foi construído logo após o cativeiro babilônico, depois que o povo retornou do cativeiro babilônico. Então, o templo de Zorobabel, ele foi construído, não tinha o resplendor, não tinha os materiais refinados que tinha o templo de Salomão, mas foi o templo construído, né? E este templo aqui foi reformado. E nós temos aqui no ano 19 a.C., nós temos aqui o templo de Herodes, que é este templo de Zorobabel reformado. Vale destacar que isso aqui não é outro templo. Isso aqui é o templo, esse templo de Zorobabel. Herodes faz uma reforma para agradar os judeus. E nós temos aqui o templo de Herodes, também que é o templo de Zorobabel reformado. Mas nós temos na profecia, ou no livro de Ezequiel hoje desta semana, o templo de Ezequiel. E aqui nós temos uma ilustração do templo de Ezequiel. Próxima tela, por favor. A ilustração do templo de Ezequiel. Olha a diferença aqui, a descrição do templo de Ezequiel. Nós temos aqui a porta leste, a porta oeste, a porta leste, ou portal. Nós temos aqui
o norte, a entrada do norte, a entrada do sul, aqui, nós temos a entrada oeste e nós temos a entrada leste, também chamada de entrada oriental. Foi justamente por esta porta aqui, que lá no templo de Salomão a glória do Senhor saiu, e é justamente por esta porta aqui que a glória do Senhor lhe retorna, como nós vimos naquela animação. Mas observe, pela planta, pela descrição aqui, pela ilustração desse templo de Ezequiel, ele é completamente diferente, tem muitas diferenças, e aí nós podemos ver na nossa lição, vai mostrar as diferenças, o que é que ele tem de diferente, a dispensação diferente, e a gente vai perceber que neste templo nós não temos a Arca da Aliança, como a Arca da Aliança também não tínhamos no templo de Zorobabel, porque a Arca da Aliança já havia se perdido. Então nós não temos aqui o candelabro, mas temos aqui o altar e outras questões que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, observe, veja que ilustração bonita, né? Nós temos a porta oriental, a entrada sul, a entrada norte, temos aqui a entrada leste, nós temos o altar, nós temos o pátio interno e aqui nós temos o templo. Olha o templo, até a arquitetura, né, irmão Givanildo, é completamente diferente do que a gente tem visto até agora. Exatamente, é algo mais amplo, né? Observe que existe toda essa área aí ao redor do templo que fala da sua dimensão, né? Ou seja, é um templo gigantesco, até porque ele será construído no futuro, no período áureo da história de Israel. Por exemplo, por que é que o templo que foi construído por Zorobabel, ele não tinha a mesma beleza, a mesma arquitetura, os mesmos materiais? Porque ele foi construído exatamente no período em que o povo estava em pobreza, um período de reconstrução. Já este templo aí, ele vai ser reconstruído exatamente no período áureo, né? No período em que haverá muita prosperidade. Então, com certeza, ele é diferente no seu aspecto e principalmente pela glória de Deus que vai retornar desse templo. Irmão Jonas, então a gente percebe aqui um projeto de Deus completamente diferente de Salomão. Tem algumas semelhanças, mas as diferenças são maiores. As diferenças são tão grandes que, observando a imagem, é um verdadeiro complexo, né? Diferentemente de todos os outros templos. Se você olhar para o templo de Salomão, que foi apresentado, Zorobabel, até o templo, pastor, de Herodes, é conhecido como sendo o templo de Herodes, e foi feita toda aquela reforma na parte externa, mas não chega a se assemelhar nem em questão de altura, nem de formato, nessa nova planta, né? E uma coisa que chama muita atenção nesse templo que os outros não têm, é um rio de águas vivas, né? Que sai justamente de dentro do templo e vai chegar no Mar Morto. Perfeitamente, bem lembrado aqui, nós temos aqui nessa ilustração, esse rio de água viva que sai aqui, olha, sai aqui ó, próximo do altar, está bem aqui ó, do templo, ele vai saindo, o rio de água viva, ele vai saindo para fora do templo. Então nós temos essa característica especial que não tínhamos em nenhum dos outros templos. Perfeitamente, pastor. E fazendo menção de que além da Arca da Aliança, que nós não encontramos também nesse texto, a pia também não é mencionada, que ela é substituída exatamente por esse rio. Por isso que o tópico da lição faz menção dessa diferenciação, não é? Existem elementos que são comuns a todos os templos anteriores, mas esses detalhes aí que faz toda a diferença. Então é importante que o professor possa, você pode entrar aí na internet, buscar essas ilustrações, elas estão disponíveis, de repente trazer até, imprimir, né, levar para a sala de aula, tornar a aula mais dinâmica, né, e fazer um passeio aí pelo texto sagrado, descrevendo cada momento, né, descrevendo cada parte aqui do templo, que é diferente de tudo que a gente tem visto até agora, né? Nós temos a característica deste templo, nós temos a glória que veio sobre o tabernáculo, nós temos a glória que veio sobre o templo de Salomão. No Zorobabel nós temos, e nós falamos aqui, que a glória do templo de Zorobabel foi a maior de todas as glórias, que foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando foi apresentado. E aqui nós temos uma situação voltada para Israel, e que esta glória lá que saiu do capítulo 1 do livro de Ezequiel, ela retorna justamente para implementar um momento histórico, como já foi dito aqui, que não haverá de ser vivenciado pelo povo de Israel da época de Ezequiel, mas é algo futurista.
Então é importante que, professor, você possa estudar o capítulo 43, né? Já foi mencionado aqui 40 ao 43 e 12, que tem toda essa descrição para que você possa ter segurança de poder fazer esta exposição em sala de aula. Irmão Givanildo, uma pergunta que não quer calar. Onde estará a igreja nesse período? Muito bem, pastor. É muito interessante essa pergunta, porque com certeza, né, os alunos vão perguntar onde estará a igreja. E eu gostaria de lembrar aquela promessa de Jesus. João 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se Jesus estará na terra, reinando sobre a terra, porque nós cremos na literalidade disso, nós cremos naquele texto de Ezequiel, capítulo 14, versículo 4, que os pés de Jesus vão descer sobre o Monte das Oliveiras, o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 30, que todo olho verá. Então, Cristo desce após a grande tribulação, após a batalha do Armagedon, Cristo desce e implanta o reino. Então, se Jesus está aqui na terra, a igreja estará na terra com ele. Agora, como nós estaremos? Nós estaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis, imortais, como os seres angelicais. Jesus disse que na ressurreição não se casa, não se dão em casamento, mas serão como os anjos. E uma das promessas para a igreja, para os servos de Deus, é que nós vamos reinar com Cristo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz que ele nos fez, Cristo nos fez reis e sacerdotes. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, uma das promessas aos vencedores, a palavra de Deus diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim: se sofrermos com Cristo, também com ele reinaremos. Então, a posição da igreja ela é mais privilegiada do que a de Israel, porque nós estaremos em corpos gloriosos, em corpos incorruptíveis, nós estaremos espalhados pelo mundo. Então, em Apocalipse 2, 26, Jesus diz: o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, nós vamos estar reinando com Cristo. Como os seres angelicais hoje, que trazem anúncio, que exercem juízo, que dão livramento, que suprem necessidades, assim estará a igreja reinando com Cristo. Então Jesus estará em Jerusalém. É bom nós citarmos um texto lá de Isaías, capítulo de número 2, que vai mostrar claramente que Jesus vai reinar sobre o mundo a partir de Jerusalém, melhor dizendo. Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações. Então Cristo estará reinando a partir de Jerusalém, e a igreja estará no mundo com Cristo reinando com ele. Então eu posso dizer que a posição da igreja no milênio é ainda mais privilegiada do que o judeu, do que o israelita. Os judeus, os israelitas, serão súditos do reino. Nós não seremos somente súditos, nós estaremos reinando com Cristo. E é interessante, pastor, nós lembrarmos, né, que o título da lição não é a visão do templo do milênio, é a visão do templo e o milênio. Então, o momento é oportuno, tanto para nós falarmos sobre o templo, mas falarmos também dessa dispensação, que é um evento escatológico, que nós cremos da literalidade, onde Cristo estará reinando sobre a terra. Nós já falamos aqui em outros programas que a história da humanidade é marcada por fracassos. O primeiro administrador dessa terra, que foi Adão, ele fracassou. Ele comeu do fruto que Deus havia proibido. E mesmo que Deus levantou líderes, não é? Deus chamou os patriarcas, os reis, por exemplo, nós vamos perceber que a história dos reis de Israel, ela também foi marcada por fracassos.
Dos 42 reis de Israel, apenas 10 foram bons reis. A maioria foram reis maus, ímpios, cruéis, que levaram o povo ao paganismo. E é como se o próprio Deus, o mesmo Cristo que veio à terra, que tomou forma humana, e disse assim: eu vou mostrar a vocês o exemplo, como vocês devem viver. Jesus vai descer agora para dizer assim: eu vou ensinar como vocês devem reinar. Então Jesus, quando veio ao mundo, ele é o nosso modelo, nosso padrão. Se alguém quer agradar a Deus, basta olhar para Jesus e seguir os seus passos. João diz isso, 1 de João capítulo 2. Aquele que está na verdade deve andar como ele andou. E agora Cristo voltará como modelo de um administrador. Ele vai ensinar como é um verdadeiro reino teocrático. Jesus estará reinando e aí sim haverá paz, haverá justiça, haverá prosperidade, haverá progresso. O período do reino milenial será um período de tantas bênçãos que os homens não vão guerrear. Os homens, em vez de gastar dinheiro com materiais bélicos, com armas, com mísseis, com granadas, vão investir na lavoura, na agricultura. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Até mesmo a ferocidade dos animais ela será extinta. A Bíblia diz que o leão vai comer palha como boi. Então será um reino que vai alcançar todo o mundo. Claro, a nação mais privilegiada do mundo será Israel, porque de Sião sairá a lei, mas todo mundo será alcançado pelos benefícios do reino do Messias e a igreja estará reinando com Cristo, né? Espalhados pelo mundo como os seres angelicais, em corpos gloriosos e incorruptíveis, nós estaremos reinando com Cristo. É assim que nós cremos. Evangelista, algumas pessoas, né, para tentar descredibilizar a interpretação literal do milênio, elas evocam justamente a descrição dos sacrifícios que serão realizados no milênio. Inclusive, está no subtópico 4 do tópico 2 da nossa lição, que o pastor Ezequias coloca assim: como explicar os sacrifícios no milênio. Então, algumas pessoas pegam isso aqui e dizem assim: olha, se haverá sacrifício, então está anulando toda a obra de Cristo na cruz do Calvário, porque Cristo morreu por nós e tal. Mas esse argumento é muito fraco, considerando, como o próprio pastor Ezequias coloca aqui, que aqueles sacrifícios, eles não têm o sentido de serem realizados porque se está esperando um Messias que virá. Até porque o Messias estará presente. Na verdade, é mais como um memorial para lembrar de todas as promessas e do cumprimento daquelas promessas justamente ali no milênio, na manifestação do Messias. Perfeitamente, pastor. E acreditamos que essa é a interpretação mais coerente, não é? O texto é claro. Quando lemos o capítulo 43 e seguimos a leitura, por exemplo, dos versículos 23 ao 27, Deus dá especificações como deve ser esse sacrifício. Então, entender isso aqui como um simbolismo, como algo alegórico, eu acho que é forçar, me permita, dentro da minha limitação, é forçar o texto, não é? Agora, o que se entende, claro, que esses sacrifícios não serão para alcançar o perdão, para alcançar as benesses, eles já estão desfrutando. É simplesmente uma questão de exposição, de trazer a memória, de trazer o reconhecimento de forma pública. Já que já foi destacado na animação que o senhor fez menção, no próprio layout aqui do templo, né, que é descrito, se percebe a ausência de alguns elementos, exatamente porque se cumpriu, não é? Tudo apontava para o próprio Cristo, e o Cristo presente, manifesto, não é? Como Messias prometido, já desceu em glória, já está, não é? Já estabeleceu o seu reino. Então não se faz necessário entender de que esses sacrifícios serão para alcançar o perdão, mas simplesmente, como diz aqui o próprio pastor Ezequias, como um memorial, um sacrifício apresentado como memorial, assim como a ceia do Senhor é celebrada, diz o próprio comentarista aqui, faz referência a Mateus capítulo 26, versículo 29. Então nada fere entender dessa forma. Eu queria inclusive lembrar a questão do Cordeiro Pascual, né? Então, quando é celebrada a Páscoa entre os judeus, que é morto aquele cordeiro, ele é um memorial daquilo que ocorreu no passado, de uma libertação, né? Da ocasião em que eles foram libertos lá do Egito. E é claro que na ocasião da instituição, aquele cordeiro também tem essa simbologia. Olha, você vai tirar o sangue, vai colocar nos umbrais para que o anjo da morte não entre na sua casa, você não perca o seu primogênito. Mas
a Páscoa continua, eles continuam celebrando a Páscoa, matando o cordeiro, mas não para perdão de pecados, e sim para lembrar o grande livramento que Deus fez. E também mencionar que esse memorial ele é didático para as gerações que vão surgir nesse período daí. Não é à toa que Isaías, no Ezequiel capítulo 45, do versículo 18 até o versículo 25, mostra que isso vai acontecer no primeiro dia de cada ano, no início justamente da primavera. É um memorial e é também didático, né, para as gerações que vão surgindo ao longo aí desse período do milênio. A gente fala, geralmente, né, fala assim, 1000 anos, né, parece que é 1000 dias, né? Só que precisamos entender que é um tempo considerável, né? É um tempo considerável. O Brasil tem 522 anos, né? 522 anos aproximadamente. E aí nós temos 1000 anos. 1000 anos que o governo de Cristo será implementado. O nosso tempo já correu, né? Foi muito rápido, né? Então nós queremos, evangelista, o que é que a gente pode tirar aqui desta lição para orientar o professor que nos acompanha? Pois não, pastor, eu apenas relembraria aquilo que sempre está sendo mencionado nos programas, principalmente desses textos que trazem muitas informações, não é? Ter o cuidado, claro, de trazer a descrição, informações, mas sem passar o tempo inteiro somente com informações, porque a grande beleza das Escrituras é como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo aquilo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então o professor deve lembrar da necessidade, claro, de trazer informações, descrever, trazer esses detalhes que são importantes para a compreensão, ler os versículos, mas sobretudo trazer a aplicação, para que não se termine a aula e o aluno esteja dizendo assim, o que é que isso tem a ver comigo? Ora, principalmente porque diz respeito a algo do milênio. A igreja vai estar, em dado momento da período da grande tribulação, não vai estar aqui, vai estar no céu. Quando eu voltar, eu já vou estar em glória, não é? Já estarei com Cristo em glória aqui na terra. Como é que fica aí? O que é que isso tem a ver comigo? Mas trazer essas aplicações. Como já foi mencionado aqui, com muita riqueza pelos companheiros que comentaram de forma tão maestrada. Irmão Jonas? Algumas palavras que o professor tem que deixar bem claro para o aluno que são princípios. Nós vimos aqui, princípio da santidade, quer dizer, foi por causa da santidade que a glória realmente volta. E aí temos o tópico, né, da santidade e glória, né? São as duas palavras. São duas palavras, santidade e glória vão andar junto, porque no momento que se abandona o pecado, claro, a pessoa está se chegando mais perto de Deus. Sim. Então essa palavra santidade tem que estar muito frequente na lição, dizer ao aluno que ele tem que andar correto diante de Deus. A outra palavra também chama-se restauração. Deus está dizendo, eu vou restaurar vocês. Quer dizer, existe esperança para aquele que está caído. Essa aplicação também pode ser feita. Há pessoas que estavam conosco, se afastaram, foram para longe, perderam os benefícios da salvação. Mas se voltar para Cristo, isso tudo é restaurado novamente. A gente consegue ver esses princípios, né? Tem vários, mas a santidade e a restauração são dois que saltam aos olhos quando a gente estuda essa lição. Bom, Joanildo. Deus sempre desejou habitar com os homens, né? Capítulo 25, versículo 8 do Êxodo, Deus disse assim, me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então esse retorno da glória, bem como o reinado do Messias, não é nada mais nada menos do que a presença de Deus entre os seres humanos. Então essa lição também tem essa aplicação. Deus trazendo a sua glória e Cristo habitando entre os homens. Além, né, da aplicação evangelística, né, que essa lição pode ser feita, né? Mas, claro, as profecias diz respeito a Israel, isso é fato, a interpretação é única, mas a aplicação é múltipla, né? Você pode extrair desta lição, né, o contexto evangelístico, a mensagem de restauração, convocação ao arrependimento, as pessoas como Israel estavam se sentindo sem esperança, achavam que Deus os havia abandonado, e isso descrito na lição anterior como os ossos sequíssimos, mas Deus foi e restaurou, e aqueles ossos que não tinham valor, que não tinham aparência, se tornaram um grande exército e Deus soprou-lhes o Espírito. Então é importante para você, professor, estar trazendo ao seu aluno esta palavra de esperança. Talvez tenha algum aluno lá na sua sala que por questões da vida,
por problemas, por dificuldades, se sintam muitas vezes desprezados, se sintam sem esperança, ou muitas vezes não tenham mais nem ânimo, né, para caminhar, para buscar a presença de Deus. E esta é uma oportunidade para que você possa trazer uma palavra de ânimo para o seu aluno, mostrar que o Deus da restauração, o Deus do avivamento, o Deus que traz vida, Ele continua restaurando, Ele continua perdoando, Ele continua manifestando o seu amor e a sua misericórdia para com todos os homens. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Queridos irmãos, depois de uma lição tão graças boa, a Deus, vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção, né? Quando nós estamos em casa assistindo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é bem clara e que ela nos ensina e exorta a nós a cada dia se santificar para o grande dia do Senhor que está por vir, né? No livro, quero deixar a minha participação também dentro dessa temática bíblica de ensino da escola dominical pela revista da CDAB, através do canal da EBD de Pernambuco. Sempre estou assistindo em casa para aprender mais e mais da parte do Senhor nosso Deus. Quero deixar o livro de Sofonia, capítulo de número 1 e o versículo 7, né? Cala-te, né? Diante de Deus. Chegamos ao final do programa. Porque Deus, Ele convidou, Ele preparou os convidados, né? E já fez convite, né, para o dia do Senhor. Então o Senhor, né, Ele já nos convida a nós nos se preparar para o grande dia da salvação, do arrebatamento da igreja do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, vamos seguir com fé, vamos preparar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida espiritual, vamos fazer da nossa casa a extensão da igreja, vamos fazer com que também nós não ficamos só apenas dependentes de estar também dentro da igreja aprendendo. Vamos aprender em casa também, meu irmão. Amém? É isso que eu venho fazendo e está sendo uma bênção para a minha vida espiritual. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém?